Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Começa a partir de agora, aqui na sua rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará, Democracia no Ar, com retransmissão pela Rádio Classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM, o 1310 de Boa Viagem, Camponês FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio a 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma, que está compartilhando o programa, e você que já está fazendo aí o mesmo na sua página pessoal no Facebook. A todos, a todas, muito obrigado, bom programa. Esse programa tem produção e conteúdo de Esdras Gomes, apresentação de Marina Valente, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Comentários de hoje, estamos no aguardo do professor Fábio Sobral, já ele está por aqui. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Agora 10h06, a voz é com ela, Marina Valente. Bom dia! Bom dia! Mais um programa vindo ao ar, e a gente queria já desde o início, Jonathan Neto, agradecer o carinho da Rosângela e da Cláudia Santiago do Núcleo Piratininga de Comunicação, que realizaram uma entrevista. A Rosângela me entrevistou para o Núcleo justamente sobre a nossa rádio, né, falando aí do trabalho que a gente desempenha. E foi uma entrevista muito bacana, porque teve esse olhar feminino. É muito bom quando a gente é entrevistado por outra companheira, porque ela consegue perceber as delicadezas e as sutilezas da gente. Então, agradecer esse carinho aí e esse trabalho em divulgar aqui o esforço da nossa rádio e do programa Democracia no Ar, pra gente furar essa grande mídia aí. Obrigada a você que está aí através das nossas rádios parceiras nos ouvindo. Afinal de contas, elas fazem esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais. Obrigada a você que está via Facebook, curtindo, compartilhando e comentando esse programa. Afinal de contas, vocês também são comentaristas aqui, através da nossa página Democracia Participativa CE. A gente agradece demais o carinho diário que vocês têm, e afinal de contas esse trabalho de vocês ficarem aí compartilhando que nem formiguinhas faz com que a gente chegue aí mais longe e justamente tenha esse nosso trabalho reconhecido. Então, todo carinho a todos vocês. E o programa de hoje recebe o Rafael Tomiyama. Rafael, aliás, o Rafael não, o pai do Pedro, né? Que gosta de cartas, aliás, né? O Rafael andou a figura, o Pedro. Andou recolhendo cartas aí pro filho, que gosta de receber cartas. Não quer saber desse negócio de internet, não. Mas o Rafael também, né, é membro do grupo aqui, do Movimento Democracia Participativa. Sempre muito ativo desde o início. Também está pré-candidato. Bom, vamos divulgar, a gente vai divulgando. Já falei pra vocês que a gente puder trazer do campo progressista aqui pra vocês se conhecerem. Ele é pré-candidato pelo PT. A gente vai mostrando, porque afinal de contas a gente precisa de muitos do lado de cá assumindo o poder lá, a colar, porque não adianta a gente eleger só presidente, não. Então seja bem-vindo, Rafael, e fale um pouquinho já dessa candidatura aí. Assim, a gente no momento ainda está construindo, né, essa possibilidade, mas na verdade eu queria falar da minha satisfação de estar de volta, né, assim, a convite aí, tive a gentileza da produção do programa me convidar para vir aqui. Eu acabei de chegar de Curitiba, ou melhor, Luritiba, né? A terra lá em que o Lula está encarcerado injustamente há mais de um mês. Estive lá na segunda-feira, exatamente no dia que completou um mês da prisão completamente descabida, arbitrária, injusta, né? Manipulada, farsante, né? Do processo que levou à prisão da liderança do Lula. Foi uma experiência muito bacana de encontrar com as pessoas, né, com a militância, com o povo que estava lá nessa defesa, né, e a gente está aqui exatamente para contribuir, né, para ver como é que a gente pode ajudar nessa discussão, né, esse é o desafio nosso, né, discutir o mundo atual com base numa compreensão histórica, né, numa compreensão que tem uma raiz aí mais profunda, né? A gente vai querer saber, inclusive, dessa visita aí em Curitiba que você fez. A gente está
curioso em saber, porque é bom, né, quando a gente recebe essa energia de encontrar outros militantes em luta. E também a temática do programa de hoje, que é os 200 anos do nascimento de Karl Marx. O Barbudão lá, o Barbudão tá fazendo muita história durante esses 200 anos, muita sacudida no Brasil e no mundo. Afinal de contas, as ideias dele, acho que estão mais atuais do que nunca, mas a gente vai descobrir isso já com o Rafael aqui. Por enquanto, a gente vai indo, Jonathan Neto, para o nosso giro de notícias. Democracia no ar. Atitude Popular. Giro de notícias. Os trabalhadores da empresa Progel, Parque Montagem de Placas Solares e várias subcontratadas em Quixeré, aprovaram uma paralisação que começou ontem, 8 de maio, na Assembleia dos Trabalhadores do Sindicato da Montagem Industrial em Geral no estado do Ceará, o Sintramonte. O presidente Evandro Pinheiro apresentou aos 1.600 trabalhadores o resultado das negociações pela renovação do Acordo de Trabalho, o ACT, de 2018. Eles reprovaram a proposta patronal e querem a manutenção do acordo, reajuste com ganho real, hora itinere, adicional de transferência e folga para visitar a família. E a gente tem o presidente do Sintramonte aqui no ar para falar com a gente. Tá ok? Tá me ouvindo, Evandro? Alô, Evandro? Oi, bom dia, Marina. Bom dia. Estamos ainda com um pouquinho de falha para te ouvir. Alô? Alô, Evandro? Bom dia, Marina. Oi, tá me ouvindo? Todos que participam do programa. Opa, bom dia, Evandro. Conta pra gente como foi essa mobilização aí, que foi intensa, pelo que eu soube, pelas fotos que a gente viu, que foram divulgadas. Evandro? Nós estamos... Tá. Não, tá falhando. A gente volta depois com o Evandro, gente. A gente vai tentando agora a próxima notícia da gente e vai adiante. Evandro, a gente já tenta falar com vocês já. E a professora Sandreliana tá aqui dando bom dia pra gente. Bom dia, companheiros. Bom dia, professor. Muito bacana ter você aqui como ouvinte no dia de hoje, já que ela é comentarista do programa. Vamos para a próxima notícia? Atitude Popular. Giro de notícias. De janeiro até abril, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, já aprovou reajustes e revisões tarifárias de 13 distribuidores na região Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Os impactos nas contas de luz são de 37,2 milhões de consumidores, que variam nas contas de 5% a 25,87%. E para piorar ainda mais a situação, a bandeira tarifária será amarela em maio. Isso significa um acréscimo de R$1 na conta a cada 100 kW utilizados. Os trabalhadores e trabalhadoras já foram penalizados em 2017 com reajustes em média de 42,8% nas contas de luz, o que tem pesado muito no orçamento das famílias brasileiras. E é o golpe. Atitude Popular. Giro de notícias. Desde 2012, o setor bancário resiste a sucessivos lucros bilionários e cortou cerca de 56 mil postos de trabalho no país. O maior movimento de fechamento de vagas se deu nos últimos 3 anos, com cerca de 50 mil cortes. O fechamento de vagas em 2017 foi de 17.905 empregos, e em 2016 foram mais de 20 mil postos de trabalho extintos. Mesmo em 2015, quando os lucros foram recordes, 9.886 postos de trabalho também foram extintos. Não tá fácil não, gente. Tá fácil não. Atitude Popular. Giro de notícias. E a gente já está no ar aí com o Evandro? Mas antes de saudar o Evandro, vamos saudar o nosso comentarista, que já está aqui, professor. Professor Fábio Sobral. Seja bem-vindo, Fábio Sobral. Hoje a gente está brigando aqui com uma ligação para o Evandro, do presidente do Sintramonte. Seja bem-vindo, Evandro. Tá me ouvindo agora?
Oi, Marina, bom dia. Estou ouvindo melhor agora. Dessa vez estou ouvindo melhor. Oba! E me diga uma coisa, Evandro, como é que foi essa mobilização aí dos trabalhadores? Você segue, inclusive, lutando por um ACT que inclui um manifesto de Fora Temer, né? É assim, nós estamos com 2 dias já de paralisação aqui na obra da montagem de placa e solar na cidade de Quixeré. E além de manter a briga por manter o acordo anterior, nós temos que ter ampliação desse acordo. Nós não aceitamos retrocesso por parte das empresas, aceitamos o retrocesso por parte da empresa. E ainda estamos brigando pelos reajustes salariais, reajuste de cesta básica e todo o contexto do acordo, Marina. Ah, boa luta, Evandro. Mas me conta, eu queria que você falasse aqui para os nossos ouvintes, porque os ACTs estão sendo fechados pelo pessoal da montagem, né? A categoria, inclusive, que tem uma maioria ali na região do Pecém, né? Os trabalhadores ali no Porto do Pecém. Tem incluído aí, dentro do ACT, um manifesto político mesmo, pela mudança do governo, pelo Fora Temer. Você tem fechado isso com a aprovação dos trabalhadores e isso está sendo incluído nos acordos. Eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes. Na realidade é um protesto, né, Marina? Sobre o golpe que foi dado no nosso país. Eita, caiu. Tá difícil hoje, minha gente. Tá difícil. Mas, enfim, a Sandra já pede aqui para que o Rafael fale sobre a atualidade do manifesto. E o Souza Júnior, nosso diretor-geral, está dando a minha saudação ao combativo companheiro Rafael Tomiyama. Como dizia uma antiga propaganda, bonita camisa, Rafael. É porque o Rafael, para vocês que estão nos acompanhando através da rádio, está com a camisa da logomarca aqui do programa. E aí a gente queria, antes de falar do manifesto, Rafael, falar dessa experiência que foi você ter ido lá no acampamento. Como é que foi lá essa vivência? Como é que... Deu energia? Deu muita energia. A professora Sandra aí, que orgulhosamente me substituiu nos comentários, né? Lembrando que eu fiz parte aqui da equipe da produção do programa Democracia no Ar, né? Durante um certo tempo. Muito orgulho, um aprendizado muito grande para mim. E faço parte do movimento Democracia Participativa, né? O movimento que gerou aí toda essa iniciativa importante de trabalhar a questão da comunicação numa via alternativa, e nós estamos nessa lida. Então a professora Sandra aí já dá as coordenadas, né, do que a gente vai apontar aqui. E sobre essa nossa visita lá, eu penso que é uma experiência revigorante, né, do ponto de vista da energia, de você encontrar no meio de uma situação de ataques, né, de perseguição política, de manipulação e fraude no processo judicial, a manipulação da mídia, né, e os ataques mesmo feitos, né, até com tiros, ou seja, uma tentativas de homicídio, né, agressões de toda sorte, xingamentos, né, toda essa situação que nós enfrentamos, infelizmente, no nosso país. As pessoas estão lá muito vivas e praticando uma coisa incrível de solidariedade, né? Quando a gente chega assim, a gente é muito bem recebido. Logicamente que as pessoas tomam as precauções iniciais, né, de segurança, mas logo que percebem que a gente está ali fazendo um trabalho, sendo parte da construção, e todo mundo se ajuda, é um companheirismo, né? Eu até preparei um artigo falando da República Socialista de Luritiba, né? Que existe também esse contraponto, né? E pessoas locais, né? Os próprios curitibanos que participam das atividades, que abriram suas casas para receber as pessoas, né? Então você imagina o que é o Estorvo há um mês, né? Mais de um mês já, a pessoa com as pessoas dentro de casa, numa boa, sendo solidária, né? Tendo compreensão do momento, né? Recebendo gente de todo lugar do país, até de fora do país. Então, realmente foi uma experiência de muita energia, muita força. E eu acho que coloca para nós uma lição e uma tarefa, que é a de que a gente construa em toda parte essa luta de resistência, né? Então existem aí os comitês que foram construídos em defesa da democracia, em defesa do Lula concorrer como candidato, porque é disso que se trata, né? O processo, na verdade, é uma tentativa de tirá-lo do processo eleitoral, né? E com respeito a todas as outras candidaturas que estão colocadas no campo da esquerda,
Mas nós temos aí, o povo tem direito de escolher livremente, né? Já deram um golpe que tiraram a presidenta Dilma, um golpe também forjado, fraudado, né? Um processo para implementar um conjunto de medidas de destruição do patrimônio nacional e de perseguição, de massacre aos trabalhadores, né? E agora estão aí mais uma vez tentando tirar do povo o direito de escolher livremente, de votar e eleger quem queira. O Daniel Pio Bezerra está dizendo: Rafael, parabéns pela bela cobertura em Curitiba. Perguntinha: Lula preso injustamente começa a traição dos tais esquerdistas, entre aspas, abandonando o ex-presidente Lula para embarcar na candidatura do bicudo e arrogante Ciro Ferreira Gomes, o coroné de Sobral. Hashtag Lula livre. O Daniel tem sido aí um ácido, né, crítico da tática da centro, vou chamar de centro, né, uma tentativa de, diante dessa impossibilidade, né, e da radicalização do processo, né, alguns intelectuais aí estão apontando esse sentido, né, não é evidentemente a posição do PT, né, e de quem acredita que o Lula deva ser, em primeiro lugar, defendido, porque deixar de apresentar a candidatura do Lula seria aceitar como verdadeiras todas as inverdades que foram feitas contra ele, toda a injustiça que está sendo cometida, e segundo, que Lula é de fato a real possibilidade de vitória de um projeto democrático popular dos trabalhadores, né, no país. Então é exatamente por isso que que tentam tirar o Lula da jogada, né, exatamente porque sabem que outras candidaturas, né, a saída do Lula do cenário representa uma pulverização à esquerda e à direita do cenário político, portanto, um resultado possivelmente de vitória de um projeto de direita. E isso seria legitimar o golpe, né? Então, esse é a encruzilhada que nós estamos. Não é bem o assunto principal hoje, mas é o... Nós vamos entrar justamente nele agora, Rafael. Nós estamos recebendo aqui no programa de hoje Rafael Tomiyama para a gente falar justamente sobre os 200 anos de Marx, e com os comentários aqui do professor Fábio Sobral. E eu vou já jogar um desafio a vocês, da gente fazer uma reflexão. Passaram-se 200 anos, as ideias de Marx foram muito fortes para a construção da esquerda, do campo progressista do mundo, para mudanças, né, e para revoluções. Mas hoje, na atualidade, acho que, olhando até o que está acontecendo no processo do nosso país, ainda é possível pensar em revolução? Bom, é inegável que toda a formulação do pensamento do Marx está ligado à questão revolucionária. Isso me parece a grande questão aí a ser pensada como um desafio político. E antes de propriamente entrar nisso, né, eu queria um pouco falar sobre o que eu entendo que é a possibilidade da minha contribuição nessa reflexão, né? Quando a produção do programa, através do Esdras, me procurou e me falou que o tema era esse, 200 anos de Marx, né? E eu disse, eu não sou um intelectual acadêmico, né? Não sou uma pessoa do meio de uma reflexão mais teórica, aprofundada, né, sobre essas questões. E quando ainda me informaram que o comentarista era o professor Fábio Sobral, aí que eu disse, esse povo deve estar querendo, né? Não, a gente está querendo, Rafael, que as pessoas lá do outro lado escutem sobre Marx sem a gente botar aquele calhamaço que chega a assustar e faz o povo se tremer. Com certeza, mas é exatamente essa questão, né? Que toda essa informação ela exige realmente um estudo, né? Porque o que o Marx fez foi a produção do chamado socialismo científico, ou seja, ele estabeleceu como um status de ciência para a produção de um conhecimento, né? Que possibilitasse essa perspectiva, né? de uma transformação social mais profunda, né? E ele nasce em 1818, 5 de maio de 1818, né? E alguns anos depois, já de muito ativismo político, né? Já desde a universidade, né? Muitas formulações já críticas, né?
E, de certa forma, o pensamento do Marx, ele é herdeiro de algumas tradições, né? Ele é herdeiro da filosofia clássica alemã, né? O pensamento do Hegel, né? Que ele vai, de onde ele vai absorver a compreensão dialética, mas ele inverte a lógica idealista do Hegel, né? E de outros pensadores da época, né? Juntamente com outros pensadores que vão numa compreensão materialista, né? Como o Feuerbach e outros. E ele vai também beber lá na economia política inglesa, né, no pensamento econômico inglês, aí o Adam Smith, outros formuladores, né, e através disso ele vai compreender o mecanismo de funcionamento do capitalismo, né, e o próprio socialismo francês, né, uma visão que era um socialismo, vamos chamar assim, utópico, né, que achava que talvez a distribuição de renda, a filantropia pudesse, né, ser uma saída para as mazelas que o capitalismo já desenvolvia naquela época. Mas ele faz essa crítica exatamente nessa linha de que há a possibilidade da revolução. E eu penso que uma grande contribuição do Marx tem sido a questão exatamente nesse aspecto metodológico, né, daquilo que se conhece como o materialismo histórico dialético, né? Então, primeiro, a questão da dialética, né? Quer dizer, a questão da possibilidade da transformação, de que o mundo poderia ser modificado, né? Que a mudança dependia da ação dos homens, né? Que essa mudança não era uma mudança metafísica, uma mudança que vinha do espírito, mas que vinha a partir da realidade concreta que as pessoas vivem, por isso que chama materialista, né? E especialmente histórica, né? Ou seja, ele aplicou essa compreensão num processo que ele percebeu que ao longo da história as contradições elas estavam colocadas na luta de classes, né? Que houve sempre a classe opressora e a classe oprimida em vários momentos históricos e que esses interesses eram contraditórios e estavam lutando entre si. Então, a grande contribuição do Marx, né, para a questão do socialismo não foi exatamente uma receita de bolo, uma cartilha da revolução, né? Foi no sentido de desvendar os mecanismos da exploração capitalista, de fazer com que as pessoas percebessem, né, ou tivessem um entendimento sobre como se deu isso num processo histórico em que a luta de classe era um motor da história e como se deu isso, como acontece isso de fato, assim, atinge um alto grau de sofisticação na medida em que você chega no capitalismo e essa exploração, então, ela assume contornos próprios, né? E como se dá a luta nesse tempo, né? Então, acho que é um pouco isso que vem no sentido do Marx. Eu ainda acrescentaria, né, para concluir essa primeira fala, o Marx, eu sou um militante, um homem prático, né? E logicamente que, né, eu tive a possibilidade de desenvolver alguns estudos, ainda uma visão muito superficial no tempo que eu fiz sociologia, né? Que o pensamento, a filosofia marxiana, ela vai influir sobre várias áreas do conhecimento, na verdade é isso, né? A compreensão científica, depois na arquitetura, o jornalismo, mas muito a partir de estudos próprios, né? Ou seja, a partir de leituras, de grupos de discussão, de formação política que a gente participou. Mas o Marx sempre diz o seguinte: a filosofia, ela se preocupou em explicar o funcionamento das coisas e está na hora de transformar o mundo, né? Então o Marx, além de um teórico, ele também foi um homem de ação, um homem prático, né? Um homem que interferiu no seu tempo. E eu acho que é muito isso, que teve polêmicas, né? Que viveu isso. Eu acho que a gente não pode ter a leitura da formulação marxiana, né? A formulação original do Marx, nem como um dogma, como uma coisa estática ou como se fosse uma coisa ortodoxa, uma coisa, né, uma palavra final, até porque a própria lógica do marxismo é a lógica dialética, a lógica da superação, né, da crise da superação. E a gente também não pode também ter uma visão ufanista, né, que quer transpor, enfim, automaticamente para um mundo em transformação, em profundas transformações, né, esse pensamento original. Por isso que hoje há vários intelectuais, né, que formulam dentro da visão original do Marx, né, chamado marxismo, né, assim, a corrente política que se alinha com alguns teóricos, né, de vários entendimentos sobre essa atualidade desse pensamento, trazendo esses elementos para um momento mais presente.
Bacana. Professor Fábio Sobral, vou pedir para você comentar na volta do nosso break, justamente sobre isso, se é possível a gente pensar na revolução e falar também um pouquinho da contribuição que você acha que Marx deu para o nosso país, para o mundo, para a sociedade. Enfim, afinal de contas, ainda rondam muitos espectros. Mas a gente vai fazer isso depois do break. A gente está entrevistando hoje o Rafael Tomiama, e com os comentários do professor Fábio Sobral sobre os 200 anos de Marx. Mas isso tudo a gente não volta do nosso break, porque agora é com você, Jonathan Neto. Democracia no ar. É isso, você está ouvindo, conferindo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, Uxô Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponesa FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM, também em Boa Viagem, vai reprisar esse programa para você na íntegra. Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE do Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma e outras tantas páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no Ar. E a garganta falhando. Mas vamos firmes. O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Te peço mais 1 minuto e meio e a gente volta com a segunda parte do programa de hoje, Democracia no Ar. Espaço Parlamentar Popular. A voz de quem luta no parlamento em favor dos interesses populares. Alô Parlamentar. Chico Lopes. As leis e regulamentos que garantem direitos do consumidor já têm bastante história. O deputado federal Chico Lopes relembrou essa trajetória. Este ano, nós estamos completando 28 anos da política de defesa do consumidor. No começo, uma dificuldade para que as pessoas compreendessem que o mais importante na compra é o consumidor. Na compra, o consumidor gera emprego, gera os impostos. É importantíssimo que a gente trata os 28 anos com análise, com profundidade, sempre tentando melhorar cada vez mais a lei no sentido de beneficiar os compradores. Chico Lopes ressaltou que, embora muitas conquistas tenham acontecido neste período, é necessário aprimorar e garantir ainda mais a proteção nas relações de consumo. E a razão do comércio, a razão da economia é o consumidor. Parabéns, estou feliz de participar como militante desta área tão importante para a economia brasileira. Espaço Parlamentar Popular. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. São 10h33, viu? Foi rapidinho. Voltamos com a segunda parte do programa Democracia no Ar. Marina Valente. A gente está hoje entrevistando o Rafael Tomiama e também estamos aqui com os comentários do professor Fábio Sobral sobre os 200 anos de Marx. E eu estava aqui no intervalo comentando que eu ainda continuo, gente, bem dodói. Não cura esse negócio. Estou ainda meio falando batatinha. Vocês tenham paciência comigo, tá certo? Mas o Rafael Feitosa está dizendo, professor Fábio Sobral, lembre os ouvintes do evento do Marx do grupo do Grêmio. Que evento é esse, professor Fábio Sobral? Hoje, na Faculdade de Educação da UFC, no auditório Valnir Chagas, vai haver a abertura de um evento de 200 anos, um encontro, 200 anos do Marx, do pensamento do Marx, promovido pelo Grupo Gramsci, né, que é sediado na Faculdade de Educação, do qual eu faço parte, coordenado pela professora Joeline, e haverá abertura hoje à noite. Ele se estende amanhã, quinta e sexta, se eu não me engano, nos 3 turnos, com minicursos, apresentações de trabalho, certo? Aí veio um intelectual italiano, o Gianni Freso, né, que é um grande especialista do Gramsci mundial. O Grupo Gramsci aqui é uma seção da IGS, que é International Gramsci Society, a Sociedade Internacional Gramsci, né? Coordenada aqui no Brasil, presidida no Brasil pelo professor Marcos Del Roio, da Unesp, Universidade Estadual Paulista de Marília. Professor Fábio Sobral, eu estava aqui pedindo você abrir o celular, porque você fez um artigo, né, para o jornal O Povo. Foi. Sobre, deixa eu ver aqui o título,
Olha aí, só tem gente sabida nesse programa, é uma coisa fantástica. Eu digo que É sobre o artigo Marx, um pensador no século XXI, ainda inquieta. ainda inquieta É muito. justamente a pergunta que a gente está fazendo aqui. Você acha que ele... Quer dizer, é meio que óbvio, né? Diante do tanto que a gente anda fazendo furdunço para defender as ideias, né, dele nos tempos atuais e quanto ainda ódio do lado de lá, de classe, a gente ainda desperta porque a gente defende coisas tão básicas, né, professora? Ao defender as ideias marxistas, mas o outro lado lá não entende muito, não. Enfim, você acha que ainda é possível uma revolução? Bem, hoje ela ficou bem mais difícil, certo? Por quê? Porque os órgãos repressivos têm imenso controle das atividades. Esses celulares todos gravam a gente, televisões gravam. Nós vivemos um mundo exatamente, talvez pior do que o George Orwell pintou em 1984, certo? E esse é um problema. Mas a realidade material é implacável. Né? É implacável. Com esse montante de miséria que o capitalismo produz, com os problemas ambientais que ele causa e que ele tem levado o planeta Terra a ficar num beco sem saída. Então, não garanto que... É uma coisa que Engels percebia muito, né? Inclusive, incomodou ele para o pensamento dele, para ajudar ali o Marx, né? Essa coisa do meio ambiente, das fábricas. Um intelectual chamado John Bellamy Foster capta isso no Marx também, no livro A Ecologia de Marx. É um livro muito bacana, muito bonito, sabe? Mostrando as passagens. E a partir de 1870, o Marx queria, inclusive, com um químico, se eu não me engano, russo, Sergei Podolinsky, né? Criar uma medida em energia para ver como isso afetava a natureza, sabe? Só que na época não era possível, ainda não havia os recursos necessários. O Marx é cheio de ideias que no seu tempo não puderam ser implementadas, né? Não sei se vocês sabem, mas o Marx pensou a ideia de criar uma agência de notícias, quando não havia no mundo, né? Propôs ao Engels, e o Engels disse, não, isso não dá certo não, né? 10 anos depois criaram a Reuters, né? Então, eu acho que uma revolução se tornou difícil e fácil ao mesmo tempo, dialeticamente. É muito difícil pelo poder repressivo e pelo descontrole das classes dominantes, que se tornaram mais agressivas que nunca, tanto que elas namoram nazismo e fascismo por todos os locais do mundo, né? Certo? Então, esse fenômeno que ocorre no Brasil não é isolado, você basta ver na Hungria, na Polônia, né? Nos Estados Unidos, em todos os locais, esses movimentos têm sido financiados por gigantescas corporações. Então, isso é um problema, quer dizer, é uma coisa muito mais sangrenta. Mas, ao mesmo tempo, é fácil porque a sociedade baseada na distribuição de renda, no estado de bem-estar social, provado pelo economista francês, o Thomas Piketty, né? Ruiu, certo? Eles desistiram de redistribuir renda, desistiram da possibilidade de distribuir as riquezas, e um colapso desse sistema é muito, muito provável, sabe? Muito provável, porque ele sobrevive hoje à custa de dinheiro lançado por bancos centrais no mundo, por endividamento do Estado, endividamento das pessoas e endividamento das empresas, né? Esse endividamento cresce ano a ano. Alguns pesquisadores do endividamento mostram esse estrangulamento. Basta ver o Maurício Lazarato, o Bauman, quando estava vivo, mostrava no livro Vida a Crédito, e um inglês chamado David Graeber, no livro Dívida, né? Então há um caminho para o estrangulamento da sociedade, sabe? Entende? Você mesma falou nos aumentos, né, da energia elétrica. Então, isso é um fenômeno global. Na Argentina a gente está vendo isso, quer dizer, é aumentar os preços, manter salários estagnados, reduzir direitos. Essa combinação nunca terminou pacificamente, certo?
Entende? Então caminha para uma grande explosão. É o que eu tenho dito sempre no programa aqui. Que no Brasil eles tiraram as válvulas da panela de pressão, né? Quando tiraram as defesas, as possibilidades de recorrer à justiça do trabalho. Então quando você tira válvulas numa panela de pressão, é um fenômeno físico, vai explodir. Vai. Certo? Se vai terminar bem, aí eu acho que a Rosa Luxemburgo tinha razão. Ninguém sabe se será inevitável o socialismo ou se nós caminhamos para a barbárie, né? Mas a barbárie já é o próprio capitalismo, entende? O capitalismo é uma barbárie humana, uma barbárie psicológica, uma barbárie ambiental, né? Entende? Então, a humanidade vive uma grande encruzilhada. É um tempo muito difícil, sabe? A humanidade vive tempos dificílimos. Mas eu, no meu caso, eu não queria estar em outra época, né? É preciso a gente enfrentar com coragem a possibilidade de superar esse sistema terrível. A Grace Ferreira está dizendo bom dia, desde que minha madrinha Beth participou desse programa, eu adoro e assisto porque é sobre a democracia. Obrigada, querida. E a Sandra Helena está pedindo, professor Fábio, aproveita e lembra do evento da Unifor também. Marx 200 anos, Unifor e SMEC 9, 10 e 11. Isso, eu também vou participar desse evento. Na sexta de manhã, e um grande amigo nosso, meu e da Sandra Helena, da professora Sandra Helena da Unifor, também uma pesquisadora, né, da obra do Marx, e eu tinha esquecido do evento. O Newton Albuquerque tinha me convidado. Ainda bem que a Sandra Helena lembrou. Foi, alguém me avisou assim, você tá num evento lá na Unifor? Eu disse, eu não tô sabendo. Tomara que a sua mesa não seja nesse horário. Não, que não seja hoje agora, né? Bem que começa dia 10. Eu acho que vai ser 8 horas, né? Então mas tá, eu não sei se vai ser na Unifor ou no auditório da SMEC, a Escola Superior de Ela Magistratura. não colocou aqui, ela disse que é Unifor e SMEC, mas no dias 9, 10 e 11. Eu acho que é no auditório da Escola Superior de Magistratura do Estado do Ceará, né? Que é uma coisa inusitada e bem-vinda, né? Que a Escola dos Juízes promova um evento Vamos dessa ver se eles natureza. aprendem alguma coisa, né? Ou então eu saio algemado de lá. Ai, meu Deus do céu. Bem, Rafael, a gente tem tantas coisas que Marx falou, pensou, vocês falam de todas as áreas. O nosso produtor aqui tem uma monografia muito interessante que ele concluiu na filosofia, embora ele tenha a dupla formação, né, de jornalismo e filosofia, justamente falando de censura em Marx. Né, a visão de Marx sobre censura, ou seja, ele vai lá na comunicação, ele vai na sociologia, ele vai na filosofia, ele vai em vários conceitos e traz ideias brilhantes, geniais, mas dentre elas, por exemplo, o conceito de mais-valia, enfim, quais, na sua percepção, quais os conceitos de Marx que você, quando leu, quando você teve acesso, você falou assim, olha, isso aqui é muito bacana, isso é muito genial, e que você acha que ainda está pulsante na sociedade atual, que ainda é importante a gente reforçar, as pessoas buscarem conhecer? Eu penso que sobre isso, a propósito do que nós estamos falando, né, que o professor até brincou que poderia sair de lá preso, né, do evento, você veja que o próprio Marx, né, a vida dele foi, em primeiro lugar, uma vida... as concepções que ele defendia eram tão subversivas, né, na época, e ainda hoje são, que ele sofreu realmente perseguições, censuras, né, e ele foi praticamente atirado na miséria, né, por conta de que ele escrevia em jornais, os jornais eram fechados, né, censurados, e ele ficava sem nenhuma fonte de renda, e ele foi durante muitos anos ajudado pelo Engels, né, que era de uma família já mais abastada, ele e a esposa dele, mas viveu mesmo assim como uma pessoa assim, né? A grande estatura da obra teórica do Marx, ela foi possibilitada em condições absolutamente precárias de existência, né? Devido a esse, vamos assim, a ser um homem à frente do seu tempo e de ter aí uma formulação muito sólida que até hoje é impressionante, né? Por isso, daí que nós nos referimos não de uma forma, vamos dizer assim, de endeusamento do Karl Marx, não é isso, é porque a compreensão dele sobre o mundo é muito forte.
E sobre exatamente isso que o professor Fábio está falando, eu vou me permitir aqui ter a pretensão de contribuir com a fala dele, no sentido de que o que é mais interessante, embora a gente trabalhe muito a questão da educação política a partir das questões de ordem concreta, né, da vida concreta, né, de militantes que somos, né, e da realidade que o povo percebe e vive, né, mas é exatamente a partir disso que nós chegamos à compreensão de que do processo dialético, né, do processo de transformação do mundo na história através das contradições, ou seja, das oposições entre as forças que estão numa luta permanente, né? E dentre essas contradições, você tem uma contradição entre as forças produtivas e as relações sociais de produção. O que quer dizer isso? Assim, de uma forma mais, né, de uma forma que as pessoas compreendem. Você tem, ao mesmo tempo, uma sociedade que avança a tecnologia, né, que aperfeiçoa os meios de produção, portanto, as formas como se dá a exploração se dá através do trabalho não pago, da mais-valia, né? E essas formas cada vez mais sofisticadas, automatizadas, né, em que a produção vai sendo reestruturada, elas vão cada vez mais prescindindo da mão de obra humana e vão cada vez mais exigindo uma mão de obra mais especializada. Indústria 4.0 vindo aí. Pronto. A toda. Exato. E ao mesmo tempo gerando aquilo que você, né, você conhece muito bem, você já tratou em várias oportunidades, que é também um processo de precarização da classe trabalhadora, né? Quer dizer, o massacre da classe que vai gerando contingentes cada vez maiores de despossuídos, de gente que não tem perspectiva nenhuma, que não tem como se integrar no processo a não ser de uma forma absolutamente precária e explorada, superexplorada, né? E ao mesmo tempo que você gera um batalhão de excluídos de toda sorte, você tem um processo brutal de concentração de renda. Então, capital cada vez mais, capital financiarizado, um capital menos produtivo e mais especulativo, né, comandando as economias mundiais, né? Então, você tem todo esse processo acontecendo ao mesmo tempo, né, que é uma contradição que aponta nisso que o professor Fábio estava exatamente dizendo, que é a questão de uma explosão social. Né, porque fica uma situação insustentável na medida em que aquilo que, né, dito aí no pensamento original, né, que o capitalismo ele vai semeando a sua própria destruição, né? Por quê? Por uma razão que é até, vamos assim, de ordem mais prática. Esse batalhão, esse exército de gente que não consegue consumir os produtos que o próprio capitalismo, que as próprias indústrias, as empresas vão, o que é produzido não consegue ser consumido, né? Não consegue, né? E você aí tem as crises, né? As crises cíclicas permanentes que o capitalismo atravessa, que nós permanecemos hoje e que geram todo esse cenário de guerras, né? Abertas ou frias, né? Ou, enfim, todo um cenário de destruição, de autodestruição do planeta e da sociabilidade humana. E aí, nesse sentido, aí já indo no sentido do que a professora Sandra Helena provocou inicialmente, né? O Marx ele vai atuar como, a partir dessa compreensão do mundo, da situação precária que vivia a classe trabalhadora, né? De se identificar com essa classe como sendo a possibilidade de uma mudança de sistema, né? Você tem uma revolução social que pudesse levar a um sistema socialista, um sistema de economia planificada, né? De igualdade, né? De justiça social. Então o Marx ele vai se alinhar a outros, né? Que na sua época se chamava a Liga dos Comunistas, né? Que eram a organização original, né? Que vai resultar na primeira internacional socialista, né? Que são as pessoas que se organizam, e aí há uma disputa com outras visões, outras concepções, né? O Marx sempre se envolveu em muitas polêmicas, né? Muitos debates, e a formulação original do Marx e do Engels, né? Que é o Manifesto Comunista, ele vai acabar se sobrepondo sobre as demais concepções, né? Ele vai acabar se afirmando como aquela base mais sólida, né? De perspectiva de organização de um partido, né? Operário da classe trabalhadora, né? O Partido Comunista.
essa formulação original do Marx, né, e do Engels, ela, grosso modo, né, porque a gente também aqui está fazendo bem um resumão, né, ela vai tratar das questões centrais da organização e da classe, né, para superar uma condição que o Marx descrevia como classe em si e passar a ser uma classe para si, ou uma classe consciente de si mesma, né? E essa concepção original, ela trata exatamente disso, né? A fórmula proposta por Marx para o conjunto da classe trabalhadora, ela vai numa disjuntiva que é a questão da consciência e da organização. Que a perspectiva de luta do povo, ela tinha que partir de uma compreensão a partir do sentido histórico, das experiências que a classe trabalhadora teve, que fracassaram e que foram bem-sucedidas, né, até certo ponto, e que tem que ser também a partir de lutas organizadas, né, nos sindicatos, nas associações, nos partidos próprios da classe, partidos autônomos em relação aos capitalistas que, na verdade, têm seus próprios partidos, né, para preservar seus próprios interesses, né? E aí o Marx e o Engels vão afirmar esse lema de que a emancipação dos trabalhadores, ou seja, a libertação do povo trabalhador, é obra dos próprios trabalhadores, né? Não haverá ninguém de fora que virá benevolente produzir aí a liberdade, né? Mas em sim a própria consciência e autoconstrução, autogestão do povo é capaz de criar uma nova realidade, né? Que tenha, que, enfim, vivemos um processo histórico, acho que é toda uma reflexão sobre isso a partir dessa formulação inicial, com seus erros e acertos, né? Mas essa é a perspectiva do que o Marx falava inicialmente e que, de certa forma, a gente ainda hoje luta, né, para construir. A Neide Jalbuquerque está dizendo: parabéns pelo programa, estamos precisando mais e mais desses debates. Beijos a todos, beijos para você também, professor Fábio Sobral. Eu acho que, bom, Marx de alguma forma ajuda muito aquilo que você estuda e pesquisa, né? Até porque você tem todo esse trabalho avaliando atualmente essa questão das corporações e a influência que elas estão tendo no mundo. Então, eu acho que eu não preciso nem te perguntar qual é o conceito dele que mais lhe chama a atenção. Eu vou perguntar diretamente, né? Como é que isso se encaixa na tua pesquisa e no trabalho que você está se desenvolvendo, né? Do seu olhar sobre esse poderio dessas grandes empresas que já não têm mais território, já não têm mais face e atuam sobre o mundo de uma forma quase, aliás, quase não, totalmente nefasta, né? Uma das coisas que mais me chama a atenção é a fórmula geral do capital, né? Assim como você está de forma quase religiosa, né? No capítulo 4 do livro do Capital, né? Versículo onde o Marx, de forma genial, coloca 3 letrinhas e diz o seguinte: onde tiver essas 3 letrinhas, tem capital. Dinheiro, mercadoria que se transforma em mais dinheiro, certo? Puxa vida, você resumiu um sistema em 3 letras, né? Então, o que é que ele está dizendo ali? Nós usamos o dinheiro de forma normal, né? Da nossa forma para comprar coisas, pagar coisas, né? Eu não muito, porque ele me falta tanto que nem normal dá para usar. Isso, não, tem uma... O pouco que temos, né? São Perdão, eu sei que o assunto é sério, eu fiz uma brincadeirinha, mas é a verdade de grande parte, ainda mais agora nessa crise. Tem uma das funções do dinheiro, reserva de valor, que é guardar. Essa daí eu não vejo faz tempo também, certo? É uma função só teórica, hipotética, assim, né? Mas o Marx diz que, na verdade, o dinheiro desempenha um papel essencial no sistema capitalista. Ele se tornou a única unidade de medida, né? O Rafael é um ambientalista, uma pessoa que trabalha. Você pode calcular o quanto custa uma árvore. Você pode até calcular. Vai dizer que vale R$200, R$300, mas você não substitui a natureza da própria árvore. Certo? O oxigênio que ela produz. Isso, as funções, a fauna que ela abriga, né? O solo que ela protege, e a interação com o conjunto da natureza. Mas o capital transformou todas as unidades de medida em dinheiro. Uma coisa dessas que em prova de física no ensino médio você não passa se você colocar 2 unidades de medida diferentes. Como se eu dissesse assim: aqui está muito iluminado, né, Marina? E você respondesse: a temperatura está muito boa, né?
né? São duas unidades de medidas incompatíveis. O dinheiro se tornou a única unidade de medida do sistema capitalista, né? E isso é um grande problema. É um problema porque a gente não leva em consideração outras unidades de medida. E aí, essa formulazinha que eu disse do Marx, a fórmula geral do capital, unifica o capitalismo do começo, onde o chicote era a técnica de administração aplicada ao pé das máquinas, com as crianças e as mulheres trabalhando lá durante o período da Revolução Industrial, o chicote, e até o dia de hoje. Então essa é a grande natureza do capital e do capitalismo, transformar dinheiro em mais dinheiro. Isso leva à ideia de crescimento econômico permanente, que é impossível. A gente vive numa ilha boiando no espaço, que é o planeta Terra. Se você tiver crescimento econômico permanente, isso leva ao colapso, né? O consumo de água, de recursos. Então, nós produzimos um sistema que continua o mesmo, apesar das suas alterações. E acho que hoje ele foi levado ao extremo, né? Tem uma palavra quando você está morrendo, ao paroxismo, certo? Há um sistema, como o Rafael colocou, né? Tão concentrado de consumo, você tem 18% da população mundial consumindo 87% dos bens manufaturados, certo? Então é um sistema produzido para uma minoria. É como eu digo no meu artigo, não tem grandes diferenças, tem diferenças, mas o mecanismo de exploração é a exploração, o mecanismo de existência é a exploração. Nós, humanos, precisamos nos livrar da exploração de um ser humano sobre outro. Uma grande tarefa humana, uma tarefa a unificar os povos com esse objetivo. Nós vivemos ainda como Marx dizia, uma pré-história, uma era atrasada humana, onde você acha normal submeter outros aos seus desígnios, né? Sabe, nós precisamos dar um passo além. A humanidade precisa dar um passo para uma forma de vida superior. E o Marx lança esse slogan, é um dos que lança esse slogan, e ele está aí como um desafio para a gente. Mais vivo do que nunca. Mais vivo do que nunca. Olha só, eu hoje dei uma... Você já pensou? Você ainda tem gente... Tem 50 milhões de escravos no mundo, tá entendendo? Escravos. Só em Londres há uma estimativa de são 8 mil em Londres. Imagine no restante do mundo. Né? Eu queria dizer que eu dei uma chorada legal hoje no tempo, professor Fábio Sobral. Já são 10h58, mas tudo bem, o tema é importante. Acho que aí acho que no Democracia no Ar, acho que não tem tema mais significativo do que esse de hoje. Então eu vou inclusive dar mais uma chorada, viu, Jonathan Neto? Segurando aqui o meu entrevistado, meu comentário sem nem avisar eles, porque eu sou assim, sou dessas. Mas a Mariana Teres está perguntando qual é o nome do artigo desse professor. O professor Fábio Sobral, o nome do seu artigo no Jornal lembro, Povo. não, peraí, deixa eu olhar de novo. Enquanto o professor Fábio Sobral está Marx, um pensador do século XIX, ainda inquieta. Pronto, foi publicado no Jornal Povo. Viu? Saíram Mariana. 5 artigos, um assim podre de um jornalista, que eu não lembro o nome, nem quero lembrar, e os outros 4 artigos, e os outros 3 são defendendo o Marx. Bacana. Mas o marxismo é marcado pelas polêmicas, né? Sim. Então, vamos pegar o artigo do cidadão lá e descascar, né? A gente veio no mundo. O Wesley botou aqui o link, viu, gente? Para quem quiser acessar lá na página da Democracia Participativa CE, tá já o link do artigo do professor Fábio Sobral, quem quiser ler. Porque eu queria dar essa chorada, porque eu queria falar da dificuldade que a gente tem, antes da gente encerrar o programa, de acesso às obras de Marx. Né? Ou a gente tem dificuldade, ou a gente tem aquele povo que não quer ler, né? Então, por exemplo, o manifesto, qualquer sede do Partido do Progressista, tu encontra o manifesto aqui a colar, né? Mas o povo pegar e ler já são outros 500. Né? Essa juventude, principalmente, né? Puxão de orelha muito. Eu já dei várias palestras e a gente pergunta quem leu, o povo diz que não leu, acha um absurdo. Mas também a gente, por exemplo, o terceiro... A publicação nova agora do Capital da Boitempo saiu ano passado, né? Então, assim, a gente ainda tem muitas obras dele, inclusive, quer dizer, para nós, no português, na tradução, né? A gente tem essa dificuldade de acesso ainda,
né? Eu queria que vocês falassem sobre isso, né? Sobre o quanto a gente poderia, inclusive, ter evoluído em termos de olhar sobre o marxismo e sobre a teoria marxista, se nós, né, da esquerda, do campo progressista, se os nossos intelectuais tivessem mais acessos às suas obras, né, e outras pessoas pudessem ter acesso também e refletir, pensar. Queria que vocês fizessem esse comentário. O professor Fábio Sobral pediu a palavra, pode falar, professor. Eu quero parabenizar várias editoras, né, mas a editora Boitempo tem desempenhado um papel extraordinário. Isso, inclusive, levou ao ataque à sua proprietária, Ivana Jenkins, né? Exatamente por isso, porque já começou a incomodar. Ela está promovendo um projeto de publicar obras que nós nunca tivemos acesso aqui no Brasil, sabe? Ao mesmo tempo, lá na Alemanha e Holanda, está sendo feito o projeto Mega 2. Mega é Marx Engels Gesamtausgabe, quer dizer, a obra completa de Marx Engels. E antes você tinha 46 exemplares, agora vai para 113, 115, sabe? Tem tanta coisa inédita do Marx, né? Que eu fico me tremendo todinho esperando assim, né? Porque... Será que fará tempo de eu ler? Pois é. Eu tenho a outra, a Mega 1, né? Mas a Mega 2 eu realmente é um sonho de consumo, assim. Bom, Rafael. Assim, de uma forma muito rápida, eu acho que nós vivemos novos tempos em que as multimídias elas têm uma força, né? E, enfim, as pessoas têm tudo muito mastigado e logicamente que o conhecimento científico, não só a obra do Marx, ela tem até certo ponto ela é hermética, né? Ela tem algumas dificuldades realmente de compreensão, né? E às vezes as pessoas aí vão se encontram exatamente nesse momento que a gente é todo tempo, né, na rede, todo tempo acessando o celular, né, caindo no caminho porque está segurando o celular, né, na mão. É difícil, assim, as pessoas, né, às vezes se deparando com uma obra filosófica, né, parar o mundo para poder estudar, e nem todo mundo tem, inclusive, condição de fazer isso. É lógico que existem obras sobre as obras, né, elas não deixam de ser releituras, às vezes elas querem facilitar, mas elas também vão ter lá suas... que é natural do olhar de outros sobre o que é... O ideal seria realmente formarem-se os grupos de estudos, né? Nesse momento da história do país, em que nós estamos enfrentando aí toda essa situação adversa, né? Já que somos pessoas que estão engajadas nas lutas, né? Dos movimentos, enfim, essa construção que passa pela auto-organização do povo, né? É muito importante que algumas pessoas se proponham a facilitar esse estudo, né? A abrir, como a nossa rádio aqui hoje, a Rádio Atitude Popular, o programa Democracia no Ar, estão se dispondo a abrir isso para para começar a introduzir um conhecimento das pessoas. Então, quer dizer, essas iniciativas elas são importantes, né? E eu acredito muito que, como foi informado do Manifesto Comunista, que a consciência e a organização do povo, portanto, passa pela compreensão, né, para que o próprio povo possa se apropriar desse conhecimento e trazer aí a sua contribuição, o seu fazer político também nessa linha de transformar o mundo, né, para uma outra realidade possível, que é o socialismo. Então eu só posso aqui, finalizando, agradecer o convite aí, a gentileza dos companheiros aqui de me convidarem aqui para voltar a essa casa, que eu tenho muito orgulho de fazer parte, assim como do nosso movimento, e convidar cada um de vocês aí a compartilhar esse conhecimento e aparecer também, participar do movimento Democracia Participativa, que é muito bacana. Inclusive o Souza Júnior está dizendo, nosso diretor-geral aqui, dizendo parabéns às excelentes intervenções do professor Fábio Sobral e do nosso convidado Rafael Tomiyama. Já estamos com 89 compartilhamentos e certamente ultrapassaremos a marca dos 100. Continuem comentando e compartilhando essa aula de marxismo. E o Antônio Carlos de Freitas está dizendo... a arma da crítica não substitui a crítica das armas, Marx. Verdade, afirmação duríssima, né? Bom, obrigado pela sua participação, Rafael. Obrigado. Gostaria de fazer mais alguma consideração final? Não, é isso. Agradeço muito. Ok, valeu. Boa sorte aí na pré-campanha, nessa caminhada. Precisamos muito... candidato a deputado... Federal, pré-candidato a deputado federal. Com certeza vai fazer um bom debate. Ok. E o Antônio Carlos de Freitas está dizendo, firmes na luta, Marx presente. Um abraço grande em todas e todas. Um cheiro
Um abraço, um cheiro em você, Antônio Carlos. E professor Fábio Sobral, suas considerações finais. Agradecer os comentários aí elogiosos do amigo Souza Júnior. Mandar um abraço também para Antônio Carlos. Acho até que a crítica das armas é isso mesmo. É uma crítica que a gente só pode ter noção do que fazer no mundo com essa capacidade crítica, né, de perceber o que é que precisa ser arrancado do capitalismo, senão você repete os erros, repete a mesma sociedade. A principal crítica do Marx ao socialismo utópico é porque não sabia o que fazer, ficava só em intenções, boas intenções, na moral. O Marx vai e diz, não, tem que arrancar o mercado, o domínio do mercado, o domínio do dinheiro sobre a vida das pessoas. Então, uma crítica que seja armada para derrotar o capitalismo, né? Os seres humanos são seres que pensam, e ao pensarem e se convencerem disso, né, o Lenin já dizia, se tornam força material, né? Bacana, inclusive assim, quem curtiu os comentários do professor Fábio Sobral hoje, a gente está com um canal no YouTube, olha só, TV Atitude Popular. Você acessa lá todos os programas do Democracia Participativa e tem playlist de cada um dos comentaristas. Então vocês podem assistir todos os programas do professor Fábio Sobral. Assim, de uma vez, para matar a saudade também de algum outro entrevistado que a gente tenha recebido aqui no programa. Ou então na época que o Rafael é comentarista, pode também lá acessar. Tá tudo organizadinho. Os vídeos estão indo aos poucos, tá devagarinho, mas já tem bastante coisa lá, bastante material para vocês acessarem. Olha que coisa legal. O programa de hoje entrevistou o Rafael Tomiyama e também o professor Fábio Sobral aqui como comentarista, justamente sobre os 200 anos de Marx, do nascimento de Marx. Obrigada a você que esteve aí através das nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais. Obrigado você que esteve através da página do Movimento Democracia Participativa CE no Facebook, curtindo, compartilhando e comentando. Afinal de contas, vocês também são comentaristas desse programa. Cheiro grande, obrigada e até amanhã. É com você, Jonathan Neto. Democracia no ar. É isso, acabamos de ouvir, né, rádios e Facebook, o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Sintaf, Sinfarce, Mova-se, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Apresentação, Marina Valente, produção de Esdras Gomes, locução e técnica comigo, Jonathan Neto. Comentários de hoje com o professor Fábio Sobral. Agradecemos as nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponês FM, 25 de Maio FM, ainda o blog da Dilma, ao Daniel Pio Bezerra, páginas do Facebook, e você também que fez e faz reverberar esse programa quando compartilhou e está compartilhando o programa Democracia no Ar. A todos, a todas, muito obrigado, grande abraço e a gente se fala amanhã, a gente se vê amanhã a partir das 10 horas da manhã numa nova edição do programa Democracia no Ar. Bom dia, boa tarde, boa noite, até lá. Democracia no ar. Atitude